Um coquetel mortal de escuridão, fome e doença, milhares de mortes neste que é considerado até hoje como o pior ano da história da humanidade. Acompanhe. Antes de mais, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Desde a antiguidade, os fenômenos naturais assolam a Terra. Uma série de desastres, raios, furacões, inundações e erupções vulcânicas sinalizaram a insignificância dos seres humanos. Mas qual foi o pior ano da história da humanidade? Países diferentes podem ter respostas diferentes. Guerras, pragas e grandes desastres naturais costumam fazer com que vários países se envolvam em grandes problemas e causem um grande número de mortes. Por exemplo, a peste negra na Europa, no século XIV e a gripe espanhola em 1918, exterminaram milhares de pessoas na Europa. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhões de pessoas perderam suas vidas. Até mesmo, mais recentemente em 2020, foi considerado um ano ruim por causa da pandemia. Mas quando se fala do pior ano na história da humanidade, a resposta é o ano 536 depois de Cristo, e neste artigo, você irá descobrir por quê. Os pesquisadores afirmam que o ano 536 depois de Cristo foi terrível, provavelmente por causa de uma erupção vulcânica na Islândia, que deu início a um século de desastre econômico, doenças, morte e sofrimento. Por causa da forte neblina, muitas partes do mundo ficaram envoltas na escuridão por quase 18 meses. Aliás, dizem que o Sol exibia uma cor azulada durante este tempo. Os cientistas acreditam que essa névoa pode ter sido cinza vulcânica da erupção mencionada acima. Essa erupção, além de deixar o céu escuro durante todo o dia, fez com que as temperaturas caíssem para níveis mais baixos em 2 milênios. As quedas da temperatura por todo o mundo foram tão significativas que muitas vezes são mencionadas na pequena idade do gelo antiga. As temperaturas mais baixas e a ausência de sol fizeram com que as colheitas perdessem o controle, levando à fome em toda a Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. Isso foi agravado por outro problema que causou mortalidade descomunal: a primeira peste bubônica, que eclodiu em 541 depois de Cristo. Metade do Império Romano do Oriente foi extinto pela doença, desestabilizando o reinado de Justiniano e causando sofrimento incalculável. Assim, a escassez de safras estendeu-se da Irlanda, através da Europa continental, através da Ásia até a China, logo após a erupção vulcânica em 536. Um historiador bizantino, Procópio de Cesareia, observou que o Sol emitiu sua luz sem brilho, como a Lua, durante todo o ano. Ademais, historiadores irlandeses notaram a falta do pão entre os anos 536 a 539. Começando em 536, a chamada Peste de Justiniano varreu grande parte do Império Romano Oriental, matando 35 a 55% da população e mergulhando a Europa na estagnação econômica. Segundo o relato de Procópio, ninguém estava imune, pois primeiro atacou a classe pobre da população, depois os mercadores e a nobreza, incluindo o Palácio Imperial. Os sintomas começaram com uma ferida que se formou na palma da mão e progrediu até que o doente não conseguia dar um passo. Em Constantinopla, a cidade começou a ficar inabitável e os doentes foram lançados ao mar, mas os corpos continuaram a ressurgir. Com efeito, o imperador Justiniano ordenou que eles fossem retirados da cidade, mas muitas vezes os próprios carregadores eram mortos pela peste. O clima chinês também experimentou algumas mudanças estranhas quando uma substância semelhante a uma cinza amarela caiu do céu.
Eles chamaram esse fenômeno climático estranho e raro de cinza ou poeira e disseram que era amarelo. No entanto, este era apenas o começo da mudança climática na China. Como resultado, a fome durou 2 anos, causando a morte de cerca de 70% a 80% da população. Os pássaros também morreram por causa da neve forte. Mas você deve estar se perguntando, como os cientistas confirmam que um vulcão foi responsável pelo pior ano da história? A princípio, essas observações não ganharam muito crédito pelos historiadores modernos. Todavia, quando os pesquisadores começaram a estudar os anéis das árvores na Irlanda, eles descobriram que os verões por volta do ano 540 d.C. eram de fato excepcionalmente frios. Em suma, quando um vulcão entra em erupção, ele lança na atmosfera substâncias como enxofre e outros produtos químicos. Uma vez lá, essas substâncias formam um véu de aerossol que reflete a luz do Sol de volta ao espaço, resfriando o planeta. Ao examinar amostras da primavera de 536, os pesquisadores descobriram 2 fragmentos microscópicos de vidro vulcânico, que mais tarde foram encontrados na Islândia. Portanto, eles acreditam que esses fragmentos são evidências de que uma erupção vulcânica maciça realmente ocorreu em 536, causando uma gigantesca tempestade de cinzas no hemisfério norte e engolfando os céus por mais de 1 ano. Da mesma forma, parece que o pior ano da história não afetou severamente a África, as Américas ou a Austrália. No entanto, ainda assim o ano 536 certamente marca um ano divisor de águas, que levou ao sofrimento elevado por várias décadas. Gostou do vídeo? Agora que você sabe qual o pior ano da história, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como este.